永遠に重なる僕らは神様のいたずら今あなたと過ごした時間が僕の罪になるさまよこの輪廻の中で数えたのは微笑みが痛みだけこの夜の中で叫べもう二度とあなたの明日だけは忘れないでか光あれ夜の闇の中を照らす光あれ今はこの指を離さないで叫べ今だけはこの罪をもう手に抱く僕らはまだ夜明けに咲く光に焦がれる光を待つあなたの瞳に咲くその日を E a jornada de Ban e Meliodas continua no purgatório. Em meio a várias criaturas do purgatório, Ban pergunta ao seu capitão qual será a primeira coisa que ele fará quando voltar para o mundo real. E Meliodas responde que irá quebrar a maldição de Elizabeth e depois irá encher a cara com a cerveja de Barney até virar o zóio. Já o Ban diz que irá reviver a Elaine e depois também irá encher a cara com a cerveja de Arden como água. E eu vou encher a cara de todinho mesmo, que é o que tem pra hoje. E assim, né, a gente vê o quanto o Ban e Meliodas são bem parecidos, né, tanto em pensamento quanto nas atitudes. Mas é melhor eles se concentrarem também porque os monstros estão atacando eles. E Meliodas tenta revidar um dos ataques com o seu Full Counter, porém sem efeito algum, mas por sorte ou não, Meliodas acaba sendo capturado por outro monstro. E preso, ele tenta se soltar, mas sozinho ele não consegue, até que Ban aparece, decapita o monstro e agarra Meliodas, salvando aí o donzelo do perigo. E o Ban com seu Crazy Hunt derruba facilmente todos os monstros. Aliás, todos não, faltou apenas um. Sem nem mesmo olhar para o seu alvo e com destreza, Ban derruba o último monstro, que por sinal é o mesmo tipo de monstro que eles tiveram que capturar para conseguir a matéria-prima para suas roupas, que desta vez Ban não teve nenhuma dificuldade em abatê-lo. Mais tarde, eles aproveitam para sentar, conversar e comer. Pode até parecer estranho, né? Ban tem um corpo imortal e o corpo do Meliodas nem é o seu corpo verdadeiro. Portanto, comer não seria de fato uma necessidade deles. Mas é como o Ban diz, comer faz ele se sentir mais vivo, né? Faz bem para a alma. E talvez isso também torne as coisas um pouco mais normais, principalmente para os dois que têm um estilo de vida bem diferente. Mas Ban acaba percebendo que o Meliodas anda bastante pensativo. Meliodas revela que faz 500 anos desde a última vez que ele viu Ban, mas mesmo assim ele confessa estar chocado com a sua habilidade de se adaptar às coisas. Ban diz que ele não tem escolhas a não ser se acostumar, que é diferente do Meliodas, né? Afinal ele é feito de carne e osso. Mas de toda forma isso não deixa, né, de ser bem estranho. Então Ban mostra para Meliodas que ele não se queima e nem se congela mais, e que o ar que antes parecia pesado para seus pulmões parece fresco agora. E isso deixa Meliodas bastante surpreso, que diz que o Ban pode ser o único e último humano que conseguiu sobreviver no purgatório por mais de 1000 anos e ainda manter-se em sã consciência. Mas Ban diz que isso tudo é graças à sua imortalidade, mas não é bem assim, né? Somente isso não seria o suficiente para ele conseguir aguentar ficar ali. E sua experiência de suportar e de se adaptar ao purgatório está lhe causando dramáticas mudanças no seu corpo e mente. E isso já é a prova de que o Ban está de fato muito mais poderoso do que antes,
ali dentro do purgatório, depois de todos esses anos, talvez ele não consiga perceber e também não seja tão nítido assim. Mas essa diferença de poder vai ficar bem nítida quando ele sair do purgatório. E é esse o seu desejo. Ele realmente quer ficar mais forte, principalmente para poder encarar os mandamentos de igual, ou pelo menos o que sobrou deles. Mas o Schindler ou Kusaki seriam bons adversários para o Ban poder mostrar como está mais poderoso. Mas eu confesso que eu gostaria mesmo de ver uma luta entre o Ban e o Meliodas sem sentimentos. Imagina o Ban surrando o Meliodas no modo assalto. Imagina que épico seria isso, né? Eu acredito muito que isso ainda pode acontecer. Reparem que tem uma figura misteriosa observando os dois, que continuam conversando. O Ban, por sua vez, diz para Meliodas que ter ido para o purgatório deixou tudo mais claro do que nunca para ele. Ele diz que a força de Meliodas é muito insana. As chamas e o gelo do purgatório não conseguem deixar cicatrizes no seu corpo imortal, mas Meliodas conseguiu deixar. Ban acredita, tem certeza que quando Meliodas voltar para o seu corpo, ninguém irá conseguir bater de frente com ele. Ele será praticamente invencível. E assim, com essa rasgação de seda, que é sem dúvidas uma prova linda de amizade, onde um confia muito no outro, e juntos, eles precisam achar logo o Rei dos Demônios e voltar para o outro lado. E assim, o Meliodas irá poder encher a Elizabeth com carícias e o Ban dá uns amassos com a Elaine feito louco. Parece que o negócio vai ser mais quente lá fora do que aí dentro do purgatório. E depois disso, eles irão reabrir o Chapéu de Javali junto com todos os 7 pecados capitais. E isso se o Meliodas não cozinhar. Mas essa alegria toda esconde também que ambos já perceberam que tem alguém observando eles. E Meliodas, sem dar muito tempo de reação, ataca o intruso. Porém, esse ser desconhecido é muito rápido e consegue se esquivar de todas as investidas de Meliodas. De longe, Ban ataca também. Porém, ele acaba tendo as pontas de todos os seus dedos cortados. E, surpreendentemente, Meliodas acaba sendo imobilizado. Sem ter como reagir, Meliodas apenas pergunta: afinal, quem é você? A criatura diz que essa pergunta é dele. Ele revela que não pode ignorar uma coisa que ele ouviu enquanto observava os dois, de que eles irão voltar para o outro lado. A criatura diz que não acredita que eles sejam viajantes de outro mundo. E Ban acredita que a criatura é um dos homens do Rei dos Demônios. Porém, não é bem assim. A criatura não é um subordinado do Rei dos Demônios, mas revela conhecê-lo e saber onde ele está. E diz que pode até mesmo guiá-los até o local onde está o Rei dos Demônios. Mas com uma condição: eles terão que ajudá-lo também. Situação mais tranquila, Meliodas pergunta como eles podem ajudá-lo e quem de fato ele realmente é. E ao se revelar, ambos, Meliodas e Ban, ficam perplexos. A criatura misteriosa se parece muito com o Hulk, mas seu nome é Wide, e ele diz que é um guerreiro vagando na busca pelo seu pequeno irmão perdido. Um ajudante forte e capaz de assustar até mesmo Meliodas surge, apesar de ser apenas um porco. E diante dos monstruosos e assustadores poderes mágicos, Hendrickson e Gilthander mal conseguem se manter conscientes. Mas não é para menos, afinal, os 6 são os guerreiros mais poderosos da Terra. E de acordo com Hendrickson, ele acredita que nem os deuses podem prever o resultado dessa batalha. E começa com um super ataque do Escanor, que sem hesitar ataca os 3 demônios ao mesmo tempo. Porém, os 3 saíram ilesos desse ataque. E Zeldris então pergunta ao Escanor: satisfeito? Pois a intenção do Escanor não era somente matar os 3 demônios com apenas um golpe, mas também destruir o casulo de Meliodas.
Mas, para sua surpresa, o casulo está intacto. E como ele próprio diz, que insolência! Como ousa ficar intacto depois de um ataque meu? E como o Escanor atacou Meliodas diante do seu mestre, claro que isso iria despertar sua fúria. Chandler avança com tudo para cima do Escanor. Mais rapidamente, Merlin resolve agir para neutralizar a ofensiva de Chandler. E ela usa seu ataque mágico Impacto Duplo, atingindo não só Chandler, mas como Kusaki e Zeldris também. E após esse poderoso ataque mágico, uma cortina de poeira se forma. Porém, para surpresa de Merlin, alguém diz: essa é a criança gênio que enganou nosso rei e a suprema divindade? Honestamente, estou desapontado. E mais uma vez, os 3 demônios estão totalmente ilesos. Eles nem sequer se moveram ou se defenderam. E Merlin tem ciência de que esses monstros superam até mesmo os 10 mandamentos. E Chandler e Kusaki atacam com tudo a Merlin. E nesse momento, finalmente é revelado o nível de poder dos demônios de alto nível. Demônio de mais alto rank Kusaki. Nível de poder 168 mil. Demônio de mais alto rank Chandler. Nível de poder 173 mil. Aqueles que superam os 10 mandamentos, mestre de Zeldris e Meliodas, estão prestes a tentar tirar a vida de Merlin. Mas o Escanor está ali para defendê-la e ele bloqueia o ataque simultâneo dos dois. Porém, com o impacto ele acaba sendo lançado para longe, deixando assim Merlin sozinha e vulnerável contra os demônios. Mas ela sabe muito bem como se defender. Com um estalar de dedos, Merlin envia Chandler e Kusaki para longe. Merlin admite que o poder deles é enorme, mas que o importante é ter inteligência e sabedoria para saber conduzir essa batalha e adquirir a chave para fazer Meliodas voltar ao normal, e não os números. Chandler e Kusaki ainda estão sem entender o que Merlin fez, chamando a técnica dela de bizarra. Porém, Hildochel aparece atrás deles e revela que se ela fosse diferente, não valeria a pena formar um time com ela. E Hildochel faz um ataque extremamente veloz, lançando tanto Kusaki quanto Chandler para longe. Chandler diz para o demônio Dorminhoco que essa técnica abominável é o flash de Hildochel. Já Kusaki responde que quanto mais velhos eles ficam, mais tempo leva para o corpo deles aquecer. E Merlin, que observa tudo em pensamento, ressalta que de fato os números não importam, mas que a força de Hildochel foi essencial para passar por aquele campo de escuridão. E será essencial também dentro desse campo, já que o líder dos 4 arcanjos tem um nível de poder de 201 mil. Hildochel comenta: Zeldris, dizem que sua espada é a mais rápida no mundo dos demônios. Isso é verdade? E para responder Hildochel, Zeldris então saca sua espada, iniciando assim um duelo intenso de velocidade entre os dois. Mas no fim, quem se saiu pior nesse duelo foi Zeldris, que além de um ferimento no rosto, também foi ferido brutalmente no ombro, para o desespero de seu mestre. Porém, mesmo assim, Hildochel ainda chama Zeldris de cruel por ferir o rosto de uma mulher, e pergunta se ele não aprendeu com seu irmão a forma adequada de como tratar uma mulher. Mas Zeldris responde à altura, dizendo que seu irmão pelo menos nunca precisou possuir o corpo de uma mulher.
Gil Thunder fica preocupado ao ver que o corpo de Margaret foi ferido. Porém, é Hendrickson que toma uma atitude suicida mais louvável. Ele salta para salvar Hildoshelf de um ataque mortal do Kusaki. Porém, Hendrickson acaba ferido e Hildoshelf fica revoltado com sua atitude. Ele grita: achou que estava me salvando? Tolo, eu já sabia que o Kusaki iria me atacar. Mas Hildoshelf diz apreciar sua determinação para lhe salvar. Então cura seu ferimento e pede para que ele volte e apenas observe. Mas enquanto estava de certa forma distraído, Zeldris aproveita a oportunidade para atacar. Mas Hildoshelf estava atento e rapidamente contra-ataca. Brilho dourado. Queime em agonia com a minha graça Flash. Porém, Zeldris resistiu facilmente a esse poder, mesmo ele sendo uma demonstração. Hildoshelf então pergunta se essa é a magia do Rei dos Demônios. Mas Zeldris apenas saca sua espada. Imediatamente Kusaki e Schindler ficam espantados e se afastam rapidamente de Zeldris. Ao assumir essa postura, Zeldris revela que Hildoshelf está prestes a testemunhar o seu verdadeiro poder. Um poder que é temido até mesmo pelos seus mestres. O seu poder original. Zeldris se recorda do momento onde Meliodas diz: vou cumprir minha promessa, assim que reunir os 10 mandamentos e me tornar o Rei dos Demônios. E nesse exato momento, ele está prestes a mostrar o seu verdadeiro poder. Mas o Escanor diz estar rezando para que isso não seja apenas um blefe. Hildoshelf diz para Hendrickson que a partir de agora, ele não pode mais protegê-lo. Os demônios, Schindler e Kusaki, fincam seus braços no concreto e revelam que a partir de agora eles não são mais necessários. E finalmente, o segredo entre Meliodas e Zeldris é revelado. O que Meliodas disse naquela hora no ouvido de Zeldris foi: Gelda está viva. 12 anos atrás, Gelda despertou do selo e se desesperou quando percebeu seu destino com Zeldris. Diante disso, ela escolheu a morte e quase obteve êxito. Mas Meliodas a selou novamente até o momento certo. E um flashback mostra o momento entre os dois, onde Gelda diz para Zeldris não se culpar, porque ele não havia feito nada de errado. Ela revela que seu sono profundo no selo, ela esteve sonhando com os dias que ela passou com ele. Hildoshelf zomba de Zeldris, dizendo que ele pode lutar o quanto quiser, mas que a vitória dessa Guerra Santa será das deusas. Porém, Zeldris não está ligando para a Guerra Santa. Ele diz não ter interesse nisso. E assim, ele finalmente usa o seu verdadeiro poder. Dominus Nebula. Hildoshelf, que observava atentamente, começa a ser puxado por uma força desconhecida. E ele não é o único, todos estão sendo puxados por essa força, indo em direção aos Zeldris. Sem controle e reação, assim que chegam até Zeldris, eles são repelidos por um poderoso ataque. Escanor, Gil Thunder, Hendrickson e Hildoshelf ficam gravemente feridos e sem entender o que realmente aconteceu. Mas eles mal têm tempo para pensar, pois novamente começam a ser puxados por essa força desconhecida. Escanor e Hildoshelf tentam resistir, mas a força que puxa eles é muito poderosa. O pecado do leão do orgulho enterra praticamente metade de suas pernas no chão, para evitar que seja puxado. Mas a força de atração é tão grande que mesmo assim ele encontra dificuldades para se manter parado.
Mas infelizmente Hendrickson e Gilthander não tiveram a mesma sorte e estão sendo sugados novamente até Zeldris. Hyldoshel grita pelo nome de Hendrickson e Zeldris se prepara, mas no último instante tanto Hendrickson como Gilthander desaparecem. Merlin usou o seu teletransporte para salvar os dois e também a si mesma. Porém, ainda assim é difícil resistir à força de sucção e Merlin e os dois cavaleiros são sugados. Mas Merlin novamente usa o seu teletransporte. E como dizem os mestres, Merlin pode continuar fazendo isso infinitamente, se teletransportando para ficar longe dos Zeldris, porque afinal ela tem magia infinita. Mas eles ressaltam que apenas fugir não irá adiar o inevitável. E é aí que Hyldoshel decide tomar uma atitude de certa forma surpreendente. Ele se permite ser sugado até Zeldris e diz que foi pego de surpresa pelo seu primeiro ataque, mas que agora está preparado. E confiante, ele ataca o príncipe da escuridão. Porém, Hyldoshel novamente é arremessado brutalmente para longe. O líder dos 4 arcanjos está bastante ferido. Na realidade, infelizmente, o corpo da Margaret. Sua armadura foi totalmente destruída, assim também como a espada que ele carregava. Mas ao cair e ser puxado novamente, desta vez, ele acaba parando nas costas do Escanor, que por sua vez não gosta nada, dele estar sendo usado como uma proteção. Já o Hyldoshel se defende dizendo que ele não caiu nas suas costas de propósito e que não é hora para eles ficarem ali discutindo sobre isso. E eles continuam ali trocando elogios, e a Merlin, vendo tudo isso, diz que eles até parecem ser bons amigos, só que não. Mas o importante mesmo agora é entender como funciona essa magia dos Zeldris. E Hyldoshel pergunta a Merlin o que ela conseguiu descobrir. E como sempre, a Merlin não decepciona. Ela nesse tempo conseguiu analisar bem a situação e revela que até agora a Omnus Nebula apresentou 3 atributos. O primeiro, ele consegue gerar ao seu redor um campo de força de grande poder de sucção. O segundo é que ele só é capaz de puxar coisas vivas. E o terceiro é que ataques físicos não o alcançam, ou seja, não funcionam contra ele. E ao invés disso, eles são atingidos por um ataque desconhecido. E há mais uma coisa: os ataques mágicos que foram feitos contra os Zeldris antes dele ativar a sua magia não tiveram efeito algum nele, ou seja, nem ataques mágicos irão funcionar contra ele. Mas Merlin acredita que nesse caso isso é devido à sua outra magia, a verdadeira identidade por trás do Rei dos Demônios. E eu acredito que essa seja aquela sua magia chamada God, já que ele possui um ataque impossível de defender e resistência contra ataques mágicos e físicos. E como a própria Merlin diz, essa batalha será ainda mais difícil do que eles imaginaram. Mas Hyldoshel não se abala com isso e pede para que o Escanor lhe dê cobertura. Mas a resposta do pecado do orgulho é sensacional: não. E isso sim deixa o Hyldoshel bastante abalado. E o Escanor, continua mitando nas suas respostas. Você está muito metida besta se acha que pode me dar ordens. E assim, uma guerra de egos se inicia entre os dois. Arrogância contra orgulho. Hyldoshel diz que a palavra dele é a palavra da suprema divindade e que ele deve fazer o que ele de certa forma mandar. Mas o Escanor diz que isso não é da conta dele. De saco cheio, se abaixa, fazendo com que Hyldoshel comece a ser puxado pela magia de Zeldris. E mesmo ele implorando por ajuda, o Escanor não move sequer um dedo para ajudá-lo. Até que a Merlin pede para ele ajudar. Nessa hora, sem hesitar, o Escanor segura Hyldoshel. O arcanjo fica surpreso, dizendo que pensou que ele não obedecia a ninguém. Mas o Escanor responde que a Merlin é um caso especial.
Mas Escanor vai direto ao ponto e pergunta ao Hyldochel se ele tem um plano. Caso contrário, não irá se importar de arremessá-lo na direção de Zeldris. Mas Hyldochel afirma que sim, porém que ele deve primeiro concordar em obedecer às suas ordens. O orgulho e a arrogância, os dois surpreendentemente concordam em se aliar. Flash e Sol, as duas graças se unem contra o impenetrável e invencível Zeldris.